Olá, Doratingos. Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar suas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. E hoje, dona Ellen, a gente vai falar de quê? De qual série que a gente vai falar? Ai, ai, Pra ai. quem Será que eu ainda sei? não viu a capa, aquelas. Será que eu sei de que episódio nós vamos falar hoje? Que série, na verdade, né? Nós vamos falar de uma dose diária de sol. Em inglês eu deixo Exatamente. para sua conta. Então hoje a gente vai falar sobre Daily Dose of Sunshine, que é uma série que eu animei de assistir quando saiu, mas aí acabou que perdi o timing de assistir. Aí eu comecei a assistir e falei pra Ellen que eu tava assistindo e ela deixa eu retomar, porque depois você conta, né, qual foi a sua primeira impressão da segunda impressão. E foi muito rápido, porque ela também tem 12 episódios, não é uma série enorme, dá para assistir tranquilamente. Aliás, é recomendado assistir tranquilamente, porque os temas são cheios de gatilho para quem tem desafios com saúde mental, essas coisas. Então, Daily Dose of Sunshine ou Uma Dose Diária de Sol está disponível na Netflix. Foi lançada em 2023, em 3 de outubro, de novembro. Gente, deixa eu apertar meu botão de ligar aqui. Ela começou a passar na Netflix 3 de novembro de 2023. Provavelmente todos os episódios saíram no mesmo dia, porque não tem um período aqui de lançamento. Como eu falei, tem 12 episódios. É uma série da Coreia do Sul. O gênero da série é drama médico com comédia. Tem alguns momentos, sim, de alívio cômico, mas geralmente é mais uma série bem dramática. A série foi escrita por Lee Nang-gyu, Oh Bo-yoon, Kim Da-hee e é baseada numa webtoon, da Kakao Webtoon, da Irana. Ela foi escrita por uma ex-enfermeira que também tem experiências reais na história que ela escreveu, que chama Morning Comes to Psychiatric Wards. Então, amanhã chega para quem também está nas salas, né, nos quartos de psiquiatria. Foi dirigida por Lee Jae-kyu e Kim Man-soo. E aqui eu vou falar dos atores e personagens já principais e os de apoio, porque é muito personagem. E os principais e os secundários, eles aparecem sempre, então não tem o principal que foca, né? E fora os outros personagens que vão contar as histórias dos desafios mentais, a gente se atualiza, conhece várias desordens também nessa área, então é bem interessante para quem gosta aí de psiquiatria, neurociência, psicologia, comportamento humano, enfim. A personagem principal é a Jung Da-eun, que quem faz é a Park Bo-young, que é a enfermeira do terceiro ano, que é transferida da medicina interna para o departamento de psiquiatria. Tem também o ator Yeon Woo-jin, que faz o Dong Go-yoon, que é o proctologista, que tem uma personalidade errática, que é a tradução aqui do inglês, mas é uma personalidade cheia de manias. Aí você entende logo no começo. Tem também um atriz, na verdade. Na verdade é o ator, né? O Jang Dong-yoon, que faz o Song Yu-chan, que é o melhor amigo da Dawn. Aqui traduziu como melhor amiga. Que sempre tá de provocação com ela. Eles estão sempre se provocando. Tem também a enfermeira-chefe do departamento psiquiátrico, que quem faz é a atriz Lee Jung-un,
que é a personagem a Song Hyo-shin. E aí, dentro do departamento psiquiátrico, temos colega de faculdade da Daum, que tá, e é enfermeira do departamento psiquiátrico. Tem também enfermeira. Tem estudante também de estágio na parte de psiquiatria, que ele tem transtorno do pânico e ele percebe isso com a ajuda da e é muito legal. Esse é um spoiler, já vou falar que é um spoiler, que tem esse episódio que ele passa por isso e depois ele volta no último episódio como um novo enfermeiro. E aí foi muito legal ele voltando para esse lugar e tendo superado a transtorno de pânico, as crises de pânico. Superado, mas assim, não quer dizer que não vai passar por isso, mas ele tem mais controle sobre, com a ajuda médica, de medicamentos e principalmente a ajuda das pessoas à sua volta. Enfim, depois tem uma lista de vários personagens, entre médicos, enfermeiros e também familiares. Mas assim, cada episódio é uma história praticamente, e aí você vai passando pelas várias desordens mentais, vai passando pelas histórias de vida de muitos personagens. Ah, igual eu falei, se você tem alguma questão mais sensível com desordens mentais, é uma série cheia de gatilho, então veja se é algo para você assistir nesse momento. Já fica esse alerta. Ellen, comenta com a gente a sua primeira impressão e depois que eu meio que né, acabei incentivando a assistir de novo e a gente tá gravando aqui agora. Então, vamos lá, vamos lá. É uma série assim, eu comecei porque apareceu na Netflix, no catálogo, né? E eu falei, nossa, que legal, parece interessante. Só que eu fui com uma ideia de série. E ela é outra coisa, não é aquilo que parece. Hum, E aí eu comecei a assisti uns 6 episódios, mas sabe quando não pega? Mas eu também estava focado em outra coisa. Então eu comecei a assistir, não. Aí eu deixei lá, tava lá, falei, num momento que a gente assiste, quem é dorameiro sabe, assiste 5, 6 séries ao mesmo tempo, aí quando uma dá pausa, você volta para outra, aí você cansou de uma, você vai para outra, até você conseguir assistir tudo. E aí essa eu deixava assim. Aí eu falei, não vou assistir não, deixa lá aí que não curti. Aí uma amiga, ela falou assim, Ellen, você já assistiu Uma Dose Diária de Sol? Porque ela queria saber sobre o canal, né, e tal. E aí eu fui falar e ela me perguntou se eu conhecia a série. Eu falei, olha, eu comecei, mas não gostei. Ela falou, gente, eu achei linda, e não sei o quê. E comecei a falar, né? E aí a Elisa também, na mesma semana, ela veio e falou, Ellen, você já assistiu e tal? Eu falei, nossa, gente, tem um recado aí do universo para mim. Falei, vou assistir. Mas só que daí eu comecei de novo do primeiro episódio, e aí eu já estava com outro foco, aí sim, me pegou, aí eu não consegui parar mais de assistir. E aí eu assisti rapidinho, porque, como a Elisa disse, são 12 episódios só, e realmente você fica ali prestando atenção, porque cada episódio traz a história de uma pessoa, então não é uma coisa assim, é contínua na parte da enfermeira, né? Tem a continuidade da história, mas são novos assuntos abordados em cada episódio, novas questões, né? uhum, Porque trata-se de esquizofrenia, de depressão, né? Então, como a Elisa disse, são coisas assim que, se você não estiver pronto, não é legal assistir, porque eles abordam, né, entre esses outros mais, né? Mas é forte, porém eles ensinam como você falar com uma pessoa que está em depressão, isso eu achei legal. Porque eu já fui essa pessoa que chegou e falou: "Ô, levanta daí, sai daí, né? Abre a janela." E a gente sabe que não é a melhor hoje em dia, né? Tem muita informação, então a gente sabe que não é a melhor abordagem, né, para quem está nesse estado depressivo, né? Você tem uhum, que ter um cuidado, né, com o que você está falando. Então, eu falei, nossa, interessante eles falarem isso, porque muita gente acha que é só isso, né? Então, você falar isso, fala, nossa, eu posso chegar de outra forma, né? A pessoa vai se sentir mais cuidada, porque a gente acha que está cuidando falando desse jeito, né? E, na verdade,
né, a pessoa não se sente assim. Então, quando você tem uma pessoa passando por isso, você ir buscar conhecimento, né, ver as formas de tratamento e tal, porque você, com a impressão, né, com que você conhece, você tem a sensação de que está ajudando e no fundo você está piorando, é muito ruim depois você descobrir isso. Que você estava piorando a situação da pessoa e não ajudando, Hum. né? Então, você buscar informações antes é interessante. E eu não sei se você já comenta agora das falas, você quer falar alguma coisa, Elisa, antes? Eu já É posso só falar. lembrar que a série gira em torno, então, da personagem da Jun, que é enfermeira, e ela nasceu para ser enfermeira, a gente vai reparando isso ao longo da série. Uhum. É, e as interações delas com os pacientes, sobre os cuidados dela. E tem um momento também que eles vão olhar para a enfermeira, né? Será que como que está a situação também de quem cuida, não é só dos que estão sendo tratados. É interessante que mostra também os bastidores, mostra Sim. a vida de quem trabalha ali também. E se por acaso vocês escutarem cachorros latindo, algum barulho, a minha vizinhança aqui tá barulhenta hoje. Então pode ser que um som ou outro apareça. Uma coisa que logo nos primeiros episódios, eu lembrei de uma frase que eu vou falar aqui, porque a gente costuma observar as coisas e acaba julgando muito, né? Então, a gente não sabe da dor do outro até que a gente pergunta para ele ou começa a observar e se abra para escutar. E uma frase que me veio quando eu vi uma cena, que eu vou falar daqui a pouco, é assim: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. É uma cena muito legal que depois que ela conta da sensação dela, aí você vai entender essa frase muito bem, que é uma paciente que ela tá numa crise e ela sai tirando a roupa. E o muito legal também dessa série são os efeitos especiais, porque eles trazem pro visual como as pessoas se sentem ou como a gente pode imaginar que elas se sentem. Então tem muita água quando fala de emoção e é uma é quase tipo obra-prima assim, porque é muito bem feito. E eles contam com delicadeza, mas ao mesmo tempo vem a realidade dura na sua cara. Então, assistir algo que vai te trazer muitos aprendizados pode chocar, mas às vezes é o choque que precisa para você cair na realidade e, e se questionar. Não é algo que possa mudar a sua vida, mas às vezes um detalhe vai mudar a sua vida. Então, eu achei muito interessante essa frase e esse momento dessa paciente dançando, tirando a roupa, e depois ela conta, e aí você percebe o tanto que é necessário, às vezes, a gente sim fazer um tratamento. Claro, a gente está aqui sã, mas eu acho que se a gente estivesse passando por algum tratamento nesse nível, principalmente aqui no país, no Brasil, nas Américas, até a Europa, às vezes, a saúde mental ela está muito em evidência, então a gente não tem vergonha de falar mais hoje em dia. Até lembro de outra coisa que tem a ver com saúde mental, que uma amiga minha de internet falou que os sobrinhos dela chegam e falam: Ah, eu fui no psicólogo, por exemplo. Ah, eu fui no médico cuidar da mente. Então, tipo, com orgulho, sabe? E é bacana, né? Você ter uma visão Né? mais ampla, né? E aí a gente vê essa série muitas vezes falando o contrário, e aí você volta a perceber aquelas questões asiáticas de fechar, de não se abrir para tratamentos das emoções, da mente, e várias questões que a gente já falou das pessoas quererem não desabafar, não compartilhar a parte ruim, entre aspas, da vida delas, porque tem medo de serem quebradas as máscaras que elas vestem de perfeição, mas enfim. É, conte-nos
coisas que você sentiu, Ellen, Então, eu vou dar um também. depoimento aqui agora, É, hora do... Mas sem ser abra o da seu série, agora é coração. pessoal mesmo, assim, não tem muito a ver, tem tudo a ver com a série, mas foi algo que eu vivi na vida também. Depois eu vou falar na parte do Abra o Coração. Só um ponto aqui, né, que essa série traz bastante sobre discriminação, que foi o que a Elisa disse, né? Fala muito sobre Hum, isso, né? E é um ponto que mexe muito forte comigo aqui. E eu estava falando, né, dessa questão de você saber abordar, né, a pessoa, não saber abordar, mas você saber, na hora, assim, você não precisa falar nada. Acho que só o fato de você estar presente ali, a pessoa já se sente acolhida se você estiver fazendo isso de coração. Mas às vezes você sente a necessidade de falar alguma coisa, então você sabe como, né? Eu tive depressão pós-parto e é uma hum, coisa muito louca, assim, porque você sabe que não é para sentir, né? Você sabe que aquilo não é comum, que você está sentindo alguma coisa, mas você não consegue fazer diferente daquilo que estão te falando para fazer, né? Que é o que acontece mesmo com a enfermeira, né? Com a Jean Down, que ela, todo mundo fala, não, sai daí. E ela realmente, ela pensa isso. Ela fala, não, eu não posso estar aqui, eu, né? Eu queria fazer diferente. Até aparece ela na cena da areia movediça, né? Porque conforme ela vai dando os passos, né? Para sair daquilo, ela vai sendo puxada, né? Ela não consegue sair daquilo ali, porque vai além da sua força mental. Você não, né? Nem aí, como a mente que comanda o corpo, o seu corpo não obedece, né? Então me falaram assim, nossa, mas a sua filha está bem, está com saúde, você também, vocês estão bem, por que que você está com isso? Sabe, como se dissesse assim, isso é frescura. E aí você, assim, não foi claro a palavra, mas você já está ruim, você entende, né? E aí eu falei, gente, mas se eu quisesse, realmente eu estaria assim? Não estaria. Realmente eu estaria curtindo a minha filha, estaria fazendo as coisas que eu tinha que fazer, mas era uma questão além do que eu podia, né, controlar. Eu não tive controle quanto a isso. Então, quando você fala para algumas pessoas, elas realmente trazem essa discriminação e é algo que mexe muito, né? Porque você não gostaria mesmo. Então, você é uma briga interna muito grande. Então, muitas pessoas fazem o que fazem por alívio, alívio de corpo físico mesmo, para não tá sentindo aquilo, porque a pessoa se sente horrível, né? Você tem, que é o que todo mundo fala, nossa, mas sua vida é maravilhosa, você tem saúde, não sei o quê. Mas, gente, é além disso. E uma das cenas que eu falei, eu mandei mensagem para Elisa, eu falei, Elisa, eu estou aqui em prantos, faz tempo que não acontece isso comigo, de eu chorar numa série, faz um tempo, às vezes é um chorinho ali, um olho cheio de água e tal, mas essa eu chorei mesmo, porque a- tem uma cena lá que não tem jeito, eu tenho que dar um spoilerzinho para variar, né? Mas era a cena que a enfermeira-chefe ela tem uma irmã, e a irmã tem problemas de saúde mental. E aí ela vai morar num prédio, porque, como a Elisa disse, na Ásia, a questão de saúde mental é muito estranha. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, tem um canal que eu sigo de uma pessoa que é brasileira, né? Uma moça, ela é brasileira, casada com um coreano, e ela morou na Coreia um tempo. E ela disse que estava com depressão mesmo, e ela foi procurar psicólogo, mas a família do marido não podia saber, porque se hum. soubesse, ela ia sofrer discriminação. Então, ela foi escondida, só o marido sabia. Inclusive, agora ela voltou para o Brasil. Talvez, não sei se por isso, mas, né? Então, você vê que é um negócio assim, como a Elisa falou aqui, os filhos da amiga dela tratam com Sobrinhos. normalidade, esses sobrinhos, com Ela escuta. naturalidade. Ela vai me matar. Desculpa, seus sobrinhos, mas eles tratam com naturalidade, né? Enquanto que lá você tem que fazer algumas coisas escondido, porque senão você vai sofrer. Como a gente vê na série, a série traz muito bem, trata muito bem esse assunto lá, eles falam muito bem. E aí, voltando lá, é, nesse prédio que a enfermeira vai morar, ela vai levar a irmã. E aí mas ela se sente na obrigação de avisar, porque, né, a irmã vai ficar em casa e tem as questões que acontecem e tal, então ela vai avisar a síndica.
E a síndica já começa, mas ela não vai causar. Eu acho que todos os moradores têm que saber, porque senão eu não posso decidir sozinha. Aí começa aquele jogo de empurra, né? Ah, empurra para um, empurra para outro, ninguém resolve, todo mundo começa a fazer pergunta para ela, mas ela vai ser agressiva, vai bater na gente, não sei o que, não sei o quê. E aí começa aquele, sabe, é muito ruim. A pessoa fala, meu Deus, mas o que eu vou fazer agora, né? Ah, mas se todo mundo decidir não, você tem que achar um outro prédio para você morar, porque aqui não vai dar. Sabe, umas coisas assim que fala, gente, não é possível isso. E aí, quando, né, aconteceu tudo lá, a irmã saiu porque a irmã estava tendo crise, voltou e ela se sentiu na obrigação de levar a irmã para apresentar para a síndica e falar, né, porque eu entendi assim, ela foi moça e falou, olha, não tem risco nenhum dessa pessoa, né, ficar aqui, ela não vai te trazer risco nenhum para ninguém, né? E aí ela puxa a irmã para ir embora, falou, já apresentei, vamos embora, né? Aí a irmã se segura e a irmã começa a falar assim, olha, eu prometo que eu não vou sair de casa, eu vou ficar o dia inteiro em casa, não vou mexer com ninguém. Nossa, isso aí a lágrima veio mesmo, não teve jeito, porque assim, não é questão de humilhação, mas é questão da pessoa ter que passar por essa situação, sendo que ela já passa por todas as questões mentais dela, né? Ela ainda tem que lidar com tudo isso de pessoas que não conseguem ter empatia pelo outro, né? Mas e aí eu e acho que tudo isso veio porque eu também já passei por questões assim, não sofri desse jeito, óbvio que não, mas nem um terço, mas assim, uma palavra dita, né, já ficou atravessada em mim, então me trouxe tudo isso aí, toda essa avalanche de emoções sobre essa questão de discriminação. E a protagonista, a Jung Da-eun, ela saiu exatamente do lugar né, do primeiro hospital que ela trabalhava, que não era de psiquiatria, ela saiu porque as enfermeiras, né, as outras enfermeiras falavam que ela estava atrapalhando o trabalho delas, porque ela era muito lerda, né? As palavras dela muito lenta, muito. Por que que falavam isso dela? Porque ela não era uma pessoa de produção. Ela era uma pessoa de lidar com os pacientes dela com cuidado, atenção. Ela era muito Uhum, atenciosa. Então, elas falavam que acabava sobrando trabalho demais para as outras e ela não. Mas, sabe, não é isso, né? Porque ela realmente queria ser enfermeira, como a Elisa começou dizendo. Ela nasceu para isso. Então, ela tinha uhum, atenção. Então, realmente, quando ela mudou para o psiquiátrico, foi melhor para ela, entre aspas, por um lado, porque lá eles realmente precisam de uma atenção diferente, né? É perceber que você tem um cuidado maior, no sentido de carinho mesmo, de acolhimento, uhum, né? Porque aquelas pessoas estão numa situação, né, diferente. Então, mas por um outro lado, como ela é muito sensível e esse acolhimento que ela dava aos outros foi por essa sensibilidade muito grande dela. Por ela ser uhum. muito sensível, ela sofreu muita coisa. Então, é isso, gente, é muita coisa. Se eu ficar falando aqui, eu falo demais, porque a série tem coisa para falar, porque, como a Elisa disse, é muito bem feito, eles abordam muitos assuntos difíceis, mas Uhum. com uma delicadeza bem bacana, assim, que traz uma clareza e, ao mesmo tempo, um soco na cara, né? Você, É, né? é Mas não bem isso agressivo, mesmo. assim, se torna agressivo, né? Para você levar um soco na cara, mas eu estou falando assim no sentido de você acordar, Choque né? de realidade. Isso, aí você acorda e fala, nossa, gente, nos dias de hoje isso ainda é É, muito, né, presente. eles falam também na série de tentativas de tirar a própria vida, falam também, igual você falou, esquizofrenia, ataques de pânico, de como o ambiente de trabalho pode ser muito tóxico. Falam também de gaslighting, que é, por exemplo, eu sempre vou falando para você, ah, mas você é burro, você é ignorante, você não sabe fazer direito. Ah, mas você fez isso, mas está errado, vai te humilhando na frente das outras pessoas, a ponto de um desses personagens ficar sem autoestima, zero. E sempre pede desculpa, sempre se justifica. E essa pessoa encontra na enfermeira um apoio, ela sempre tem uma palavra, ela sempre. Quanto mais
confiança ela vai ganhando depois de um tempo na psiquiatria, ela vai percebendo nos detalhes, na atenção, como ela pode ajudar, tem ideias. Tem uma ideia bem legal que ela viu com uma adolescente que estava se cortando para aliviar, né, essa frustração de pessoas que eu quero, eu quero simplesmente existir, eu quero simplesmente poder viver com vocês, mas aí as pessoas não permitem isso, meio que tudo é diferente, bullying no caso também, ou não, você tem que fazer isso, e aí o colega dela tenta levar ela para uma coisa lá, e ela não consigo. Não quero, por que que eu tenho, sabe, vários questionamentos. E aí ela percebe que essa personagem tá se cortando, tá se machucando, e ela vê que se ela pegar um elástico de cabelo que estrala, tem alguns elásticos de cabelo que geralmente quem tem cabelo comprido vai usar, é, pode até doer, né? Se você puxa Vai. sabe aquele elástico de dinheiro? Esse deve ser o que mais dói, talvez. Mas aí ela fala, olha, por que que você não faz isso, né? Fica puxando o elástico quando você tiver essa sensação de que você precisa sentir a dor física. E aí foi uma ideia que ela teve de ver uma enfermeira que tá com um negocinho de barrar o cabelo e sugere pra menina. E depois, também dando um spoiler, que são várias histórias, então a gente não vai contar todos os spoilers, mas a gente vai contar uma ou outra. O sonho dessa menina é ser piloto de avião. Porque foi o momento mais feliz que ela se sentiu quando ela viajou com a família. Então ela guardou aquilo. E ela é alguém que tem um desenvolvimento mental atípico em relação às outras pessoas da mesma idade. Então ela tem um desenvolvimento mental um pouco menor, ou menos desenvolvido que alguém da mesma idade dela, por exemplo. Então ela consegue depois, mais pro final assim da série, ela reencontra essa ex-paciente dela, né, como enfermeira. E ela está trabalhando no aeroporto, fazendo um trabalho mais de passar informações para quem pergunta. E ela conta que ela, num momento que ela quase se cortou, mas aí ela lembrou do elástico. Então, essa série é muito nos detalhes, né? Então, são nesses detalhes que você vê a atenção de um profissional, as coisas que você pode aprender com esses personagens também. Ter bastante informação sobre saúde mental e até para desmistificar de que não tem problema pedir ajuda. Aqui, igual a gente comentou, é muito mais fácil até pedir ajuda ou falar sobre, mas ainda tem muito preconceito quanto a isso. Então, veja essa série como um incentivo a conhecer as desordens mentais, algumas, também para se abrir para, será que eu tô? Claro, não é para a gente se autodiagnosticar e falar, não, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Não é bem assim, mas é para você começar a observar você e observar as outras pessoas também, né? Igual ele falou, eu aprendi como de repente eu posso abordar alguém ou que está numa situação parecida, ou até não abordar a pessoa. Então, é algo que, sei lá, pelo menos a gente que gosta de comportamento humano, eu fiz doutorado em neurociência. Eu me fascina a coisa de como a gente tem tanta capacidade, como a gente vive, como a gente pode melhorar, e tanta burrice às vezes que a gente faz, quanta Total. ignorância, sabe? Eu acho que Aquela parte. o comportamento humano, só para encerrar aqui, é tipo algo que me faz brilhar os olhos, né? Depois que eu consegui encontrar o que que eu gosto de, assim, como alma, né? Algo mais, claro, eu gosto de várias coisas, mas profundamente falando, ou sei lá, espiritualmente falando, Exato. o que brilha A os meus gente olhos gosta. é isso. Eles falam, lembrei da cena do luto também, eles falam sobre luto, né? O Sim, que que Então, sabe, eu quem fiquei, fica, né? nossa, gente, porque a pessoa não, quando você tem alguém com, assim, luto, você não sabe como lidar.
é difícil porque a pessoa às vezes demonstra que está muito bem, mas depois não está. Então, e eles mostram lá, inclusive na cena, né, o moço fala que ele achava que estava dando um tempo para ela, e aí depois ele. Nossa, é muito, muito, muito rica essa série mesmo. Lembrei também de uma. A Elisa falou da síndrome de pânico, e lá eles falam sobre algo de não saber falar não, e foi por isso que ele desenvolveu a síndrome do pânico. Então, um negócio muito simples, né, que tem gente que faz isso com uma facilidade, eu não sou essa pessoa. Hoje em dia é muito mais fácil para mim. Hoje, né, como a gente fala, eu venho trabalhando com isso, né, e até por isso eu escolhi a terapia para trabalhar com ela, porque eu venho de terapias, então me ajudou muito profundamente a trabalhar esses nãos na minha vida, né, porque e aí, graças a Deus, não cheguei nesse nível de síndrome do pânico, mas é uma coisa muito simples, né? Que a gente fala que é simples, mas que se transforma numa coisa gigante e depois Uhum. fica difícil de você lidar. Então, lá eles trazem esse assunto, como tudo foi acontecendo, e você fala, caramba, só porque eu não falei não, virou tudo isso aí. Sim. Como a Elisa falou, são comportamentos, cada um vai reagir de uma forma. Então, para um falar, por causa disso, que besteira, mas para o outro não é uma besteira, para o outro é uma coisa séria. E, e a cena que esse personagem toma a decisão de falar um não é assim, é pra bater palma, sabe? Uhum. Nossa, é muito. Foi muito legal. Parece que a gente vê o peso saindo do ombro, né? Parece que quando ele Sim, fala aquele negócio, assim, ele consegue respirar, gente, porque ele não conseguia. É muito, nossa senhora. muito, muito legal. E quando ele percebe a ilusão e a realidade também, é um personagem específico, sei lá, tem que assistir. Tem. É, Gente, tem que assistir porque vale muito a pena. Vale vale mesmo. mesmo, vale mesmo. Pra gente ir fechando esse episódio, a Park Bo-young ganhou um prêmio até de melhor atriz por essa série. Agora, vou ver se eu acho aqui. Ô, Porque Ellen, foi um papel totalmente diferente do que ela já fez. Que ela fez aquela. Vocês vão lembrar muito dela sim, do Desgraça Se Dispor, ela fez. Mas esse papel aqui, ela sim, está totalmente diferente. Ela fez também Mulher Forte, né? fez, E, e também ela está muito fez. diferente aqui. Então, não é à toa que ela ia ganhar mesmo. Foi muito boa a Ela, atuação. Eu falei para Elisa, eu falei, ela não só mudou fisicamente, mas a atuação dela tá espetacular para mim. ela ganhou o prêmio no Cine 21, premiação Cine 21, como melhor atriz de série. Não, atriz do ano, na verdade. Na categoria série, ela ganhou como melhor atriz. Então, mereceu mesmo, porque ela. Nossa, e a maquiagem? Eu falei pra ela, gente, a maquiagem da personagem dela, quando ela tá em momentos críticos, digamos assim. Que já falei, nossa, o que que é isso? Assim, a série tem uma produção muito boa, a parte de figurino, maquiagem tá excelente também. Efeitos, efeitos visuais, não é bem essa palavra, efeitos especiais, né? Nossa, assim, você consegue ter uma noção de como talvez a pessoa pode sentir aquilo visualmente. É porque às E vezes você não tem ideia, né, de como que fica, e lá eles mostram todo. É muito legal, gente, muito. sim, e para eu terminar minha fala aqui, eu falei isso para uma amiga ontem, que ela mandou uns áudios, e a Ellen, eu e a Ellen está acostumada a mandar áudios às vezes enormes. Já teve áudio meu, sei lá, de seis, Podcast. 7 minutos. A gente faz outro podcast pelas redes sociais aí de mensagem. Aí ela mandou uns áudios para mim e ela falou: Nossa, mas eu mandei, sei lá, ela mandou um áudio um pouco maior do que ela costuma mandar, mas nada comparado que é o que a gente manda às vezes. E ela falou assim: é, eu ela ficou emocionada de talvez me perturbar, de me incomodar. Eu falei, não, manda.
graças a Deus, universo, a gente tem pessoas que a gente encontra no caminho que a gente pode se abrir simplesmente, jogar tudo que tá entalado na garganta. Então, graças, né, Sim, ao, graças. à fonte criadora de tudo que é, a gente tem esse lugar. Ela também está encontrando agora. E, e aqui pode ser para você também, esse lugar de, ah, mas eu não quero mandar um comentário lá na rede social, no streaming tal, que pode deixar comentário, né? O que que ela achou do episódio. Ah, falar da. Mandar um abraço bem apertado para nossa amiga que sempre comenta no Ah, é Spotify. verdade. A gente não vai falar seu nome para não expor, mas, ó, todos os comentários que você manda, compartilhe com a Ellen. E a gente E eu agradece quase aí. morro, né? Eu quase derreto, que eu falo, Elisa, uma pessoa, Elisa. Aí eu faço coração, assim, que eu falo, gente, Tipo isso. é muito gratificante, né, Elisa, isso, Sim, porque a gente faz para isso, para compartilhar esse lugar de poder de falar, poder né? falar, É, poder falar. Então, se poder você falar. quer falar, não tem com quem falar e de repente, só escrever alguma coisa, usa as nossas redes sociais, tem mensagem particular no TikTok, no Instagram. Então, comenta, manda aí um oi. Ah, eu quero falar sobre isso, nunca falei com ninguém. Não... Pode mandar, mesmo que a gente não responda, mas alguém vai te escutar, alguém vai te ler, né? Te ouvir, entre aspas. Então, e essa série trouxe muito isso, de acolher as pessoas nos seus piores momentos com delicadeza, porque a gente não sabe o destino dessas pessoas, mas às vezes um ouvido que você abriu, né? Um Às canal que vezes um, você disponibilizou sim, salva vidas. Certo, Ellen? certíssimo, Elisa. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até.